O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dizei-nos, pois, o que pensais? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos no mês do Rosário, no mês dedicado à padroeira do Brasil, Maria, bem como também a padroeira da nossa paróquia e do nosso município, a Senhora Aparecida. E estamos também no mês das missões. E neste dia é Dia Mundial das Missões, que tem como tema A Vida é Missão, e o lema, passagem do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8: Eis-me aqui, envia-me. Queremos recordar as pessoas que fazem de sua vida uma missão, dentro ou fora da sua cidade, do seu país, dentro ou fora de sua casa. É você, meu querido irmão, minha querida irmã. São os religiosos, religiosas, os padres, que fazem de suas vidas uma missão permanente. Alguns além das fronteiras, em outros países, outros na sua própria realidade, pois são testemunhas apaixonadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São testemunhas que transbordam em sua vida o amor de Deus nas realidades onde vivem. O Papa Francisco traz uma novidade na compreensão da missão, de modo especial na sua dimensão existencial, ele dizendo: Eu sou uma missão de Deus nesta terra, e para isso estou neste mundo. Vamos falar essa frase belíssima do Papa Francisco? Eu sou uma missão de Deus nesta terra, e para isso estou neste mundo. Ele tem também uma outra frase que nos surpreende: Não é que a vida tenha uma missão, mas a vida é uma missão. Vamos falar também? Não é que a vida tem uma missão, mas a vida é uma missão. Outra frase dele
Somos uma igreja em saída. Isto mesmo, a igreja em saída, uma igreja missionária. É uma realidade de vida, meus queridos irmãos e irmãs, em que os batizados, somos nós, se deixam envolver pela presença divina de nosso Senhor Jesus Cristo e a transmitem pelo mundo. Esse mundo é onde você vive, tua casa, a sua escola, os meios sociais, na política, na economia, com seus parentes e amigos, com seus vizinhos. Nós somos batizados, missionários e missionárias de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele é o nosso protetor, e é Ele que nos envia em missão. Ide e fazei com que todos os povos sejam meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele continua, ensinando-os tudo o que eu vos ordenei. Não é para ensinar aquilo que eu quero ou aquilo que eu penso. Jesus diz que é para nós ensinar, catequizar, falando das suas palavras, dos seus ensinamentos. Então, meus irmãos e irmãs, conduzidos pela mão de Jesus, a sua palavra nos catequiza na fé ativa, na esperança perseverante e na caridade sincera. A palavra nos ensina a respeitar a cada ser humano como imagem e propriedade de Deus. Foi a resposta que Jesus deu aos fariseus e aos herodianos, que o povo lhe pertencia. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Frase tão conhecida, tão repetida e tão pouco compreendida. Recordemos o contexto da palavra. Os fariseus e os herodianos armavam arapucas para apanharem Jesus em contradição. Mas é interessante que eles elogiaram Jesus com palavras, mas ao mesmo tempo também eles preparavam armadilhas. Mas eles foram fiéis à realidade quando nos mostra bem a grandeza e o caráter de Jesus, quando eles dizem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pelas opiniões dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Eles reconhecem o caráter de Jesus. Belo exemplo, meu querido irmão e irmã, para que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus, de vida. Nós somos cristãos. Mas depois deste elogio vem a armadilha. É lícito ou não pagar imposto a César? Mas, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus é Deus. A sua resposta é verdadeiramente admirável. Ele pediu uma moeda e perguntou de quem era a inscrição, e todos ali presentes responderam: de César. Então Jesus diz: dai a César o que é de César. E ele fez um complemento impressionante: mas dai a Deus o que é de Deus. O que significa tal resposta? Talvez você, meu querido irmão, minha querida irmã, esteja pensando erroneamente que Jesus estava dividindo o mundo em duas realidades, uma para Deus e outra para César. Você está enganadíssimo, meu querido. Nada disso, meu irmão, de colocar Deus e César lado a lado. Nada disso. Jesus, ao ensinar a dar a César o que é de César, o Senhor nos convida
a respeitar as estruturas da sociedade em que vivemos. Ele reconhece que temos, como cidadãos, obrigações mínimas e inevitáveis para com o Estado, para que o mesmo possa prestar os serviços necessários à existência da sociedade organizada. Então, Jesus está dizendo que é preciso pagar impostos. A imagem da moeda é de um simples homem, é César. Infelizmente, como na época dele até hoje, ele pretendia ser divino, mas esse homem é o imperador, no caso, o responsável pelo Estado. A imagem do ser humano é de Deus. O ser humano, que somos nós, somos imagem e semelhança de Deus. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Nós fomos criados parecidos com Deus. Então a Deus pertence o ser humano, e somente a Deus que o ser humano deve adorar. Somente a Deus que nós adoramos. César ou qualquer governante não é Deus, e Deus não é César. Devemos dar a Deus o que é realmente dele, a nossa vida. César pode nos tirar a vida física deste mundo, mas ele não nos tira a santidade, a vida eterna. César, como qualquer governante, pode nos roubar toda a nossa alegria, todos os nossos impostos, mas eles não tiram aquilo que Deus nos deu, a vida, uma vida vivida na pessoa dele, porque nós somos propriedades não de César, mas sim do Deus único e verdadeiro, que se revelou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. César significa o mundo em que vivemos. É isso que César, ele é uma pessoa. Então significa o mundo em que vivemos, significa todos nós, significa a pátria, o trabalho, o emprego, o esporte, a economia, a política, etc. César representa tudo o que é humano e legítimo. Agora, tudo, absolutamente tudo é de Deus. A nossa vida, pois Deus é tudo quanto temos, vivemos e somos. Deus é tudo na vida, na nossa vida. Dai a César o que é de César, mas recordai também, meus queridos irmãos, que César pertence a Deus. Somente o Senhor é Deus. A ciência não é Deus, a política não é Deus, a tecnologia não é Deus, os poderosos deste mundo não são Deus, só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Agora, meus amados irmãos e irmãs, a grande tentação de muitos até hoje é de se colocar no lugar de Deus. Na primeira leitura de Isaías 45, Ciro é um rei pagão, rei pagão, mas ele reconhece que tudo vem de Deus e que estamos nas suas mãos, e que tudo é misteriosamente fruto da sua providência. A interpretação que se tem feito às vezes, lá em Mateus 22, capítulo 20, versículo 21, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, é que a igreja deveria não se envolver em política, senão somente ocupar do culto divino. Mas, meus amados irmãos e irmãs, esta interpretação é totalmente falsa, é totalmente errada, porque ocupar-se de Deus não é só ocupar-se do culto, é também preocupar-se com a justiça,
é preocupar com o bem comum dos homens e das mulheres que são filhos e filhas de Deus. Pretender que a igreja permaneça nas sacristias, que se faça surda, cega e muda entre os problemas morais e humanos de nosso tempo, é tirar de Deus o que é de Deus. Nossa vida, o povo que é de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós cristãos devemos participar da vida da sociedade, devemos ser cristãos entre as outras pessoas, devemos pagar os impostos, devemos participar da construção da civilização do amor. Devemos saber apreciar o que de bom e de belo existe no mundo, mas não podemos esquecer que nada disso é Deus, nada disso merece tua ou a nossa adoração, nada disso deve prender teu coração, seja a família, a pátria, seja os amigos, os bens que você tem, as ideias ou o poder. Só o Senhor é Deus, pois tudo é dele e tudo é para ele e para a sua glória. Caríssimos, aprendamos a reconhecer que Deus, como Deus e Senhor da nossa vida. Deus é o Senhor da nossa vida, nós somos propriedades dele. Na segunda leitura de hoje, Paulo agradece e elogia a comunidade de Tessalônica pela fé ativa, pela esperança perseverante e pela caridade sincera. Isto é o tripé de qualquer comunidade cristã. A vida cristã, ela nasce do compromisso de fé em Jesus Cristo. A caridade é o testemunho de vida por meio da partilha dos bens e da fraternidade que concretizam o reino de Deus no dia a dia da história, neste mundo em que nós vivemos. Dai a César o que é de César, o imposto, para que ele possa organizar a sociedade, naquilo que a sociedade necessita. Então nós damos para César aquilo que é nosso, para que ele possa administrar de forma coerente. Mas nós, bem como César, que são os governantes, pertencemos ao Senhor. Então nós damos a nossa vida ao Senhor. Por isso, da vida de vivermos de forma justa. Se todos os nossos governantes, todos os Césares do mundo, vivessem o Evangelho, nós estaríamos vivendo de uma forma bem diferenciada nesta terra. Nós realmente íamos observar que não ia ter pessoas passando para as mais diversas necessidades na nossa volta. Porque, meus amados irmãos e irmãs, o Papa Paulo VI, na década de 60, o Papa João Paulo II e o atual Papa Francisco, ele fala muito bem que a verdadeira caridade que um cristão católico deve prestar para a sociedade é ser um bom político. A igreja diz: um político justo, um político que pensa no bem da coletividade. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos realmente viver o Evangelho e assim construirmos uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade onde não haja ninguém passando necessidades, porque a nossa cidade, o nosso país, nós somos ricos.
O que precisa é de pessoas honestas ocupando o poder. E para isso nós cristãos somos aqueles que jamais se vende para adquirir um bem para si próprio à custa de tantos outros irmãos nossos. Nós votamos porque é nosso dever, enquanto cristão cidadão, para construirmos a civilização do amor. O voto, assim como os impostos, é dever nosso de praticar, mas como santos, pessoas santas, pessoas que realmente sabem do seu compromisso e espera o bem da coletividade. Então, meus queridos irmãos, nesse Dia Mundial das Missões, nosso reconhecimento e prece e gratidão por todos os batizados que assumem a vocação missionária. Nesse Dia Mundial das Missões, somos convidados a fazer nossa oferta generosa através do gesto concreto da coleta missionária e também orar pelas necessidades urgentes da igreja missionária no mundo. A missão continua. Peçamos à Virgem Maria, a Senhora Aparecida, a Rainha das Missões, que sejamos revestidos da Palavra de Deus, para que nos encha de amor transformador, que a luz do Senhor ilumina a vida de você, que é missionário e missionária, e que Deus lhes dê paz e sabedoria para conduzir a sua vida e de todos aqueles que estão na sua volta, com as suas bênçãos e suas graças. Amém.